Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, Lose como sempre, Lohse, Rezende com Z, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, toquem o sininho das notificações que a gente lá faz uma produção bem grande de vídeos aí para vocês, tá? Nem sempre eu tenho tempo para ficar divulgando tudo, né, pela internet, coisa e tal, tá? Mas os vídeos estão lá, praticamente mais de um vídeo por semana que eu costumo fazer, tá? E fiquem lá para assistir a nossa conversa, fiquem de olho lá para assistir a nossa conversa. Vamos falar para variar sobre cinema aqui, né, mais uma vez, né? E eu quero falar de uma coisa muito especial que é uma mostra em homenagem a um Clint Eastwood, né, que começou, né, no Estação Net Botafogo 1 e Net Botafogo 2, né? E a ideia é fazer essa mostra em três partes, tá? Estamos na primeira parte agora, ela começou no dia 28, né, de março de 2024, hoje é quinta-feira, né, vai até a próxima quarta-feira, dia 3 de abril, tá? Essa seria a primeira parte da mostra, tá? E a ideia é fazer essa mostra em três partes, tá? Para passar por toda a carreira, toda a filmografia do Clint Eastwood, né? Uma coisa bem ambiciosa, né, no caso, tá? E a gente já tem uma quantidade, um apanhado bem grande de filmes nessa primeira parte, tá? E hoje eu quero falar. E eu, obviamente, não vai dar para cobrir tudo, né? Infelizmente, não dá para você ficar indo ao cinema o tempo todo, né? Para ver os filmes dessa mostra toda completa, né? Mas a gente vai falar de alguns filmes aqui com vocês, né? E hoje eu quero começar com uma produção deles de 2008 chamada Gran Torino, né? Um filme que é bem interessante porque esse filme, né? A gente sabe que ele teve uma carreira muito prolífica como ator, né? Depois ele começou a enveredar pela direção, né? Foi uma carreira de sucesso como diretor também, né? A gente tem que sempre lembrar disso, tá? E o Gran Torino, ele é uma espécie assim de filme que é um dos filmes que a gente pode dizer que tem um ponto de virada, né, na carreira, né, desse ator-diretor aí, né? Porque todo mundo sabe que o Clint Eastwood, né, desde lá do Sérgio Leone, da trilogia dos dólares, né, coisa e tal, né, daquele faroeste italiana, né, que a gente gosta tanto, né, ele sempre ficou com aquela fama de ser o cara, o macho alfa, vamos dizer assim, o cara que resolve tudo na base da bala, entendeu? Que tem uma visão política altamente conservadora, né, e preconceituosa, aquele negócio todo, uma coisa bem meio que à direita mesmo, né? Mas é interessante a gente perceber que depois, né, que ele ficou mais velho, né, e ele começou a enveredar mais pela carreira de diretor, né, ele começou a ressignificar os parâmetros dele, né? A gente pode falar do filme A Mula, por exemplo, a gente pode falar do filme Cry Macho, entendeu? Onde ele está questionando essa coisa da violência, de resolver tudo na base da bala, esse preconceito, né, que existe, né, que a gente viu muito em Sniper Americano, por exemplo, né, esse preconceito que existe, né, contra povos não brancos, povos não americanos, vamos dizer assim, né? E o Gran Torino, ele começa a enveredar um pouco por isso, entendeu? Apesar de ele ainda nutrir algumas visões preconceituosas, né, coisa e tal, né? Mas ele começa, entendeu, a fazer uma ressignificação dessas coisas. Essa ressignificação ficou muito maior em Amula e em Cry Macho, né, no caso, né, que o Cry Macho, inclusive, se eu não me engano, foi o último filme dele, né? Que é uma coisa que a gente também pode conversar aqui depois num outro dia. Mas o Gran Torino também está dentro dessa vibe de você começar a mudar, vamos dizer assim, a visão de mundo, né, do Clint Eastwood, né, e de você começar a ressignificar algumas coisas, né, sobre os pontos de vista, né, dos que eram expressos no filme dele. Mas vamos falar de Gran Torino, né, essa produção de 2008, acho que eu posso dar spoilers aqui à vontade, né, vocês encontram isso em DVD, né, não deve ser muito difícil de encontrar isso por aí, tá? E ele fala de um senhor, né, já de idade avançada, coisa e tal. O filme começa, né, com o enterro, né, com o velório e o enterro da esposa dele, né, que acabou morrendo, né.
E ele é um cara extremamente mal-humorado, né? Um cara que não tem, vamos dizer assim, uma interação amigável com seus filhos, né? Com suas noras, seus netos, né? Ele não tem uma interação amigável, ele é muito pouco sociável, muito pelo contrário até. Ele é bem antissocial, uma pessoa bem rabugenta, né? Que realmente não consegue se entender com a família, né? E ele mora num bairro que é, vamos dizer assim, tomado por gangues, né? Gangues de latinos, gangues de negros, gangues de asiáticos, né? Coisa e tal, né? E ele, inclusive, né? Ele tem praticamente todos os americanos brancos saíram do bairro, né? E ele é um dos poucos que está ali resistindo, né? E a vizinhança dele é interessante, que é uma vizinhança toda asiática, né? Que olha também para ele com maus olhos, né? Até porque ele é veterano da Guerra da Coreia, né? Que é um elemento ali que, vamos dizer assim, bota mais pimenta nessa relação conturbada que ele tem com a vizinhança, né? No caso, né? E o dia a dia vai passando ali e aí ele acaba conhecendo, né, os vizinhos dele, né? Ele tem uma esses vizinhos dele tem uma senhora, uma matriarca lá que fica sempre xingando ele em coreano, ele fica sentado na varandinha da casa dele, ela fica sentada na varandinha da casa dela, um do lado do outro ali, ela xingando ele em coreano, né, porque ela também tem recordações da Guerra da Coreia, né, no caso, né. E aí o que vai acontecer? Nessa família tem um rapaz, né, que é muito tímido, muito retraído, que recebe ordens da irmã, coisa e tal, tipo assim, o homem que vamos dizer assim, obedece a mulher e não se impõe, né? Você tem essa visão machista aí, né, no caso, né? E inclusive as pessoas começam inclusive a questionar a sexualidade dele, esse negócio todo, né? E aí tem uma gangue, né, de asiáticos que fica atrás desse garoto o tempo todo, tentando atrair esse garoto para a gangue, né? E uma das coisas que ele precisa fazer para se iniciar nessa gangue é roubar, né, um carro, né? Que é justamente o Gran Torino de 1972 que está na garagem, né, desse personagem interpretado pelo Clint Eastwood, né? Então quer dizer, vai haver uma série de problemas ali, né, no caso, né, que ele vai ficar muito revoltado da vida com o garoto que tentou roubar o carro dele, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele também percebe, né, que aquelas gangues ficam perseguindo o menino e ele, né, acaba tomando uma atitude, né? Bota uma arma lá na cara do pessoal da gangue, esse negócio todo, né? E aí aquela vizinhança coreana que asiática que tinha, vamos dizer assim, um certo preconceito contra ele, começa a querer se aproximar dele, dar presente, comida para ele todo dia, coisa e tal, né? E a mãe do garoto ainda obriga o garoto a trabalhar de graça para ele por um tempo, né? Para se redimir da vergonha de ter tentado roubar o carro, né? O Gran Torino dele, né? E aí os dois vão começar, né? A desenvolver uma amizade, né? Apesar de todo o racismo, todo o preconceito, né, do personagem do Clint Eastwood, né, isso daí fica muito evidente, né, mas aí você vai vendo os dois se aproximando, e aí começa a ver essa relativização dessa visão mais conservadora de direita, né, você começa a encaminhar a coisa mais para uma questão do respeito às diferenças. Entretanto, o que vai acontecer? Essa gangue de asiáticos continua a infernizar a vida do garoto, né? E isso vai levar o filme a um desfecho trágico, né? Que eu não vou falar aqui, coisa e tal, né? Mas nesse desfecho trágico é interessante perceber, né? Que o Clint Eastwood também, né? Que sempre foi o cara que atirava primeiro e perguntava depois, ele vai começar a questionar também se resolver as coisas na base da bala e na base da violência é o melhor caminho, é a melhor saída. Então você vê realmente, né, o ator, o diretor, né, fazendo uma repaginada do que ele fez no passado, né, e fazendo uma análise mais crítica disso, né. Interessante. Então esse filme é muito bacana por causa disso, né, gente. Então vale muito a pena dar uma procurada nesse filme, sabe, Gran Torino, porque ele faz parte de um conjunto de filmes onde o Clint Eastwood está começando, né, a rever os seus conceitos, né, do que ele fez no passado, dos personagens badass que ele fez no passado, né, desses personagens mais
conservadores, republicanos, preconceituosos, violentos, né, que resolvem tudo na base da violência. Ele começa a questionar isso, né, mas agora, nessa fase dele de ator, diretor, né, já numa idade mais avançada, ele começa a questionar, né, as coisas que ele fez no passado, e Gran Torino vai bem nessa direção. O que acaba sendo bem bacana, sabe? É uma história muito bacana, uma história muito envolvente, uma história muito engraçada. Vai ter esse desfecho mais trágico, esse desfecho mais violento, mais trágico, né, coisa e tal, né, que meio que se contrapõe ao que você vê ao longo do filme, né, no caso, né, com relação a essa coisa mais engraçada. O filme tem muito humor, tá? Mas realmente o desfecho vai ser um desfecho de dar dó, né, no caso, tá? Mas fica essa minha dica aí, tá? O Gran Torino acho que ainda vai passar nos próximos dias aí, vai ser reprisado nos próximos dias aí para vocês darem uma procurada. E procurem essa mostra do Clint Eastwood, que vale a pena. Vai passar toda a trilogia dos dólares agora, né, nessa primeira parte, tá? Vai passar filmes como Meu Nome é Coogan, Gran Torino, O Desafio das Águias, que é um filme que ele fez com Richard Burton, muito bom, sobre a Segunda Guerra Mundial, que ele fazia um jovem soldado lá que estava numa missão secreta com Richard Burton, que era o superior dele, né? E ele ficava metralhando, ele praticamente não falava no filme, ele ficava só metralhando nazista o filme inteiro, né? Meio que um Rambo, né? Da época dele, vamos dizer assim. Vai passar Firefox, né? Que não é, entendeu? Aquele aplicativo que você usa para ver internet. É Raposa de Fogo, né? Que é um filmaço também, que passou ali em meados do início da década de 80, né? Eu me lembro de ver esse filme em cartaz no Cinema Rian, em Copacabana, que era um cinema que ficava na Avenida Atlântica, né? Que onde eu vi Império Contra-Ataque, inclusive, lá em 1980, era um cinema de paredes azuis, era um cinema muito bacana, né? Que hoje está o Hotel Pestana, né? Lá na Avenida Atlântica, lá em Copacabana, né? Mas vai passar outras coisas bem interessantes também e vale a pena, tá, gente? Vai passar as Pontes de Madison, tá? Que eu pretendo também conversar com vocês aqui, tá? Vai passar um filme muito legal chamado Estranho que Nós Amamos, que teve um remake com Colin Farrell. Um dia a gente precisa conversar sobre esse filme aqui, tá? Se é que eu já não fiz alguma coisa, já não escrevi alguma coisa lá na Batata Espacial, preciso depois fazer uma pesquisa para ver, tá? Mas tem muita coisa que vai passar nessa amostra que vale a pena dar uma olhada, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de se inscrever no meu canal Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.